Aí, bora lá. Boa tarde, mais um clube. Hoje, 14 de abril. Já chegamos ao 251 aí, nosso número de vídeos, já produzidos por várias pessoas, vários profissionais. E hoje vamos falar sobre o Update 7. E antes disso, eu vou mostrar um pouquinho aqui. Recentemente foi publicada a nova release, né? A Utah. Então, estamos aí agora com várias releases já publicadas atualmente na Utah. Sabe-se lá o que vai acontecer, ainda não foi divulgado na próxima, assim que acabar, né, o alfabeto. Não sabemos ainda o que vai acontecer, mas foi publicado oficialmente para todo mundo. Todos os clientes ServiceNow já podem ser utilizados desde o dia 22 de março. Aqui nós temos o perfil aqui, todos os produtos da ServiceNow. Eu sempre trago isso aqui, que é para a gente ter um cenário do que nós estamos falando, onde nós estamos. Quando nós falamos de Update 7, que são alterações realizadas dentro do ServiceNow, nós estamos falando na plataforma como um todo. A plataforma em si, tudo que é compartilhado está representado aqui nesse item do meio aqui, né? Esse, essa parte central. Normalmente, de onde o ServiceNow nasceu, né? O pessoal trabalha mais aqui com essa parte de ITSM, mas nós vamos falar de Update 7. Então, quando falamos de Update 7, eu posso falar algo que nós estamos falando do App Engine, que seria a plataforma, nós podemos falar de ITSM, nós podemos falar de CSM, ITOM, não importa. Tudo vamos usar Update Sets. E o que são update sets? São conjuntos de atualizações. Pensa assim, nós agrupamos várias atualizações, várias modificações realizadas por um desenvolvedor, e isso serve para eu levar de uma instância a outra. Esse desenho aqui que eu tentei aqui representar aqui embaixo. Imagina que isso aqui é uma instância, eu vou mandar tudo isso para uma outra instância aqui. Então, esse recurso vai permitir o quê? Que um administrador, um desenvolvedor vai agrupar todas essas alterações, colocar ela tudo num lugar só, botar um nome e levar isso de uma instância para outra. É isso que nós estamos falando aqui nesse momento. Então, normalmente nós temos o quê? Uma instância, eu vou trazer primeiro aqui um cenário de maior maturidade e vou explicar depois o mínimo e como é na maioria. Na maioria, digo na maioria das empresas, tá? Então, nós temos aqui um cenário de dev, é uma instância de desenvolvimento, aqui é onde nós vamos, por assim dizer, o pessoal fala onde nós vamos meter a mão, testar, desenvolver, comprovar alguma coisa, e depois nós passamos para um ambiente de QA, que chamamos de homologação às vezes. Num ambiente maduro, nós temos o quê? Nós temos um ambiente que seria de homologação do próprio usuário. Então, vamos dizer que nesse primeiro ambiente é uma homologação do desenvolvedor, podemos falar como um teste unitário, e aqui seria o AT, realmente a homologação do usuário final. E depois nós temos o ambiente de produção. Então, num ambiente de maior maturidade, normalmente as empresas têm 4 instâncias, justamente para fazer isso, justamente para comprovar que o que está em produção é o que nós estamos homologando nesse ambiente. Esse ambiente, o que que nós fazemos quando tem esse cenário? Ele é replicado, o que nós chamamos de clone. Não vou explicar sobre o clone aqui hoje, mas se tiver curiosidade, o clone é quando nós levamos uma instância toda a instância, né? Todas as informações de uma instância de produção ou de outra instância ou uma origem para um destino. Então, normalmente a gente leva de produção para essas instâncias aqui. Então, o que que nós fazemos? Normalmente a gente faz um clone ou uma vez por dia, ou uma vez por semana, ou uma vez por mês para esse ambiente, para ter o ambiente muito bem replicado e sabermos que o que nós estamos homologando é
um espelho de produção e que o que vai acontecer quando passarmos esse update set à produção é o mesmo comportamento que nós esperamos que está acontecendo aqui em UAT. É por isso que essas empresas com maior maturidade usam 4 instâncias e não 3, como é na maioria das empresas, tá? Que aí eles têm o ambiente de desenvolvimento, o ambiente de homologação e o ambiente de produção. Essa é a grande maioria das empresas, é o cenário que tem. E um cenário mínimo, é o mínimo realizado pela ServiceNow, é um ambiente de desenvolvimento e produção. Esse cenário aqui é bem mais difícil a gente ver ocorrer no mercado. E como nós fazemos um update set? O update set aqui, né? A gente vai lá em System Update Set. Eu vou criar aqui um local update set, eu clico um novo, é aqui que eu crio o update set. Mas não vou falar nisso nesse momento. Vou falar primeiro o caminho de como eu faço aquela transição de uma instância para outra. A maioria das pessoas nunca fez isso, a maioria dos desenvolvedores nunca fez, não faz ideia como é. Vamos falar um pouquinho aqui. Então eu tenho, imagina assim, eu tenho uma instância de produção, eu preciso dizer que essa instância de produção, ela precisa chegar na instância anterior, que é a de homologação. Que é o que nós fazemos? Passamos, deixa eu voltar aqui, ó, só para explicar. A gente normalmente passa aqui de desenvolvimento para QA, de QA para UAT, de UAT para produção. E aqui segue a mesma lógica, tá? Não importa. Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou chamar aqui, eu estou em produção, vou chamar a minha instância de homologação. Então, aqui eu coloco qual que é a minha instância remota. Aí eu aponto aqui, desenvolvimento, homologação, tem um combo aqui que a gente aponta. Vou colocar o nome da instância, vou colocar uma descrição. Aqui é um nome qualquer, tá? A gente pode escolher o nome. Aqui eu coloco a URL exata da minha instância. Aqui eu vou colocar o usuário e senha, que é o usuário e senha que vai fazer a recuperação aí, que vai trazer os update sets de uma instância para outra. E aí eu vou salvar e vou fazer o teste. Então, é isso que acontece. Eu coloco aqui, coloco o nome, pode ser um nome qualquer. Aqui eu vou dizer se é desenvolvimento, se é produção, se é teste, qual que é o ambiente. O teste aqui entenda como homologação, tá? Vou colocar o nome da minha instância. É sempre algum nome.servicenow.com. E aí eu crio o meu teste aqui. Clico em teste, ele vai falar, conexão está ok. Bacana, ele vai criar a conexão e aí o que nós podemos fazer, o que aí a maioria dos desenvolvedores já conhece, é recuperar o update set. Então eu clico no botão, ele dá uma janela como essa aqui, ele vai trazer todos os update sets que estão como concluídos e assim que terminar ele põe o 100% ali. E aí ele te dá um resultado aqui de quantos update sets foram recuperados. Que depois você também consegue ver, tá, pessoal? Você consegue entrar lá no Retrieve Update Set, vou mostrar depois. E você vê toda a lista de update set para fazer uma aplicação desse update set e fazer o commit em produção. Então vamos seguir. Como é que eu crio um update set? Eu vou lá em System Update Set. Eu trouxe as duas janelas, tá? A janela que é das releases mais próximas anteriores aqui, o Next Experience, trouxe as duas janelas atualmente para a gente ver a comparação. E aí o que eu falei é esse aqui, né? Eu crio o update set, vou colocar um nome, enquanto ele está ativo, ele fica em progress, e depois, se eu quiser que passar para outro ambiente, eu preciso colocar complete. E se eu não quiser que vá para outro ambiente, como uma boa prática, eu coloco ignore e de preferência não largo ele lá na mão, deixo lá na instância perdido, sem que ninguém saiba do que se trata aquilo, que se é para ir para uma instância, para a próxima, ou não é para a próxima, o que é para ser feito. Então, o ideal é você botar ignore.
Esses objetos são colocados para dentro do update set, tá? São tabelas que você criou, campos que você criou, o layout do formulário, o layout da lista, um client script. Esses são objetos que vão por padrão para dentro do update set. E que objetos não vão para o update set? Um registro em específico, né? Qualquer um, não importa se tem um incidente, um usuário, um grupo, tudo esse tipo de registro não vai para o update set. E isso deve ser criado ou em homologação, ou, em alguns casos, o que o pessoal faz é usar o Edit to Update, que é um utilitário externo, não é padrão da ServiceNow, para quem não sabe. Eu deixei o link aqui, que normalmente a gente baixa isso da loja lá e deixa disponível dentro da instância para a gente usar esse recurso, que é muito bom. Quando estamos desenvolvendo, eu criei o update set. Como eu sei qual é o meu update set? Antigamente a gente via na janelinha lá em cima, ele ficava assim, ó, tá vendo? Aqui é o nome do meu update set, aqui é meu nome do meu escopo. Agora ele fica aqui, ó, tem um globo aqui. Então eu tenho o meu escopo e tenho o meu update set. Infelizmente eu tenho que clicar ali caso eu queira, ou felizmente ele diminuiu esse tamanhão dessa janela aqui, ele deixou um ícone bem menor e uma tela bem mais clean. Aí vale a sua interpretação aí, qual você prefere. E aqui é a nossa configuração, né? Aqui do lado eu não tinha comentado. Aqui antigamente a gente fazia aqui, ó, eu coloco aí show update set header, entro por aqui e faço minha configuração. Se é que eu quero que ele apareça ali em cima, né? É isso que eu estou falando. E para recuperar o update set, como eu faço? Eu entro lá, retrieve, é o que eu tinha falado anteriormente que eu ia mostrar. Vamos lá, eu tenho uma lista. Por acaso aqui eu mostrei o utilitário, tá? Eu baixei aquele utilitário, coloquei na minha instância. Então eu venho aqui, normalmente ele já faz um preview, né? É automático a instância da ServiceNow. Então quando eu entro nele, se ele acabou de vir aqui, se eu acabei de recuperar o update set, ele já faz o preview para nós e já vai dar o resultado se há erros ou se não há erros no update set, se eu posso comitar ou não. Eu, como boa prática, eu sempre vou lá e faço um preview novamente para ver se não teve ninguém que fez algum commit no meio do caminho e se vai gerar algum conflito no meu update set. Quando eu faço o preview, ele me dá um resultado, ele pode dar um resultado de sucesso, como ele também pode me fornecer um resultado de falha. E aí eu vou poder sim fornecer o meu commit no meu update set. Eu clico em commit, ele vai me mostrar aqui a evolução, tá? Até que ele seja um sucesso ou talvez não um sucesso, e esse é mais raro, e aí nós temos que tratar. Então esse aqui, por exemplo, é um update set de uma outra aplicação, que é o Explorer. Tudo que nós fazemos dentro do, da instância, todas as configurações ali que são capturadas, né, como eu mostrei antes, eles são capturados e vêm para cá automaticamente, tá vendo? Aqui tem um UI script, ele veio para cá assim que o profissional que atuou aqui nesse UI script fez a alteração. Então, se o profissional A vai lá e faz uma alteração nesse script, ele vem para cá. Se o profissional B está usando o mesmo update set, ele faz uma outra alteração, ele vai vir para cá também e a instância vai controlar para nós. O próprio ServiceNow vai controlar qual que é essa ideal. Aí a gente commita o update set, ele vai dar o sucesso e ele vai ficar disponível para nós dentro da instância. Tá, aqui
que nós estamos falando? Nós estamos falando do export. O que que é possível fazer? Em vez de recuperar, vamos dizer que eu desenvolvi numa instância pessoal ou em algum outro cliente, eu posso exportar o meu update set. Como eu exporto o meu update set? Não é o export de um registro comum, tá? Aquele registro comum não é útil nesse caso. Nós precisamos exportar por aqui, ó. Tem que entrar nele, clicar Export XML, ele vai gerar um arquivo XML. E como que eu faço para importar? De novo, se eu clicar aqui com o botão direito aqui, botar import XML, também não serve. E não é isso que ele vai, não é isso que vai fazer eu importar um update set. Eu preciso vir nesse recurso aqui, nesse related link, clicar nele e aí ele vai abrir uma janelinha para eu escolher meu arquivo, escolho aqui meu arquivo, ele vai subir o XML, vou clicar em upload e ele vai trazer lá para o meu update set no Retrieve Update Set, e aí eu vou poder comitar, que é o que mostrou anteriormente, tá? Não sei aí quantos já usaram, qual a necessidade, mas acontece muito da gente ter uma necessidade de juntar update sets. Imagina que o profissional A desenvolveu um update set, um outro profissional B foi lá e desenvolveu o mesmo outro update set, porém, essas mudanças correspondem ao mesmo fluxo de negócio. Por exemplo, eu quero levar os dois junto para a próxima instância. Como eu faço isso, né? Eu vou pegar esse update set, vou juntar os dois e atuamos pelo que nós chamamos de merge. Aonde está isso? Está aqui, ó. Eu vou lá, entro em update set, clico em merge complete update set. No funcional ali, no dia a dia mesmo, você consegue não, aqui, embora que esteja completed, por padrão até ele vem os que estão em progress, você consegue fazer o filtro ali normal de uma lista, tá? Então você consegue selecionar, de verdade, você consegue selecionar qualquer update set. Então eu junto, por exemplo, eu pego o update set 1, criei o update set 2, e aí eu vou fazer o merge. Se eu entrar num update set específico, eu também consigo clicar lá embaixo, tem lá merge com outro update set, tá? E não preciso necessariamente vir pelo menu. Existe também o recurso. Então ele vai me dar essa telinha quando eu cliquei aqui em merge update set. Eu fiz um filtro aqui, my, tá vendo? Eu trouxe os meus dois update sets que eu citei aqui, que eu criei. Aqui eu já mudei o filtro, né? Eu tirei de in progress, eu só botei o my aqui, que era para poder trazer os que estavam complete aqui. E aí eu posso fazer o filtro que eu quiser. Foi isso que eu comentei. Eu venho aqui, funciona como uma lista qualquer, e eu posso fazer o filtro e juntar os meus update sets. Aí eu fiz aqui, o que que eu faço? Juntei os dois, filtrei, clico em merge. Só pode estar nessa tela o que vai ser mergeado, como nós falamos, tá? Então, só pode ter nessa lista os update sets, pode ser 1, 2, 3, 10, aqueles quais você quer que seja criado um único conjunto. O nome é esse nome que está aqui em cima. Então, não importa o que está escrito aqui, o nome que ele vai colocar no meu update set é o nome que você deixar nesse campo aqui de dentro. E aí ele vai trazer as janelinhas. Você tem dois update sets, é isso mesmo que você quer fazer? Sim, clica OK e ele vai criar meu novo update set aqui. Aí nós temos aí alguns casos, tá? Quando a gente vai fazer um commit, você tem algumas opções. Não trouxe aqui nenhum detalhe muito grande, tá? É difícil trazer isso, até porque é a realidade do dia a dia. Muitos vão ter nomes de cliente, nome do que acontece. Então, eu trouxe só um perfil menor aqui. O que pode acontecer, normalmente acontece, os casos mais comuns é você ter um update set mais novo já em produção, aí ele te avisa, ele fala lá que tem um novo lá na instância, ele fala, por exemplo, também que é comum você esquecer um objeto. Você está chamando, por exemplo, sei lá, você está num item de catálogo e a categoria não existe, ele vai te avisar. Olha, você está subindo um item de catálogo, mas essa categoria aqui que está nesse item de catálogo, você está tentando subir, não existe. Então, ele avisa para nós
e vai apontar isso direitinho para a gente trabalhar. Como é que ele mostra isso aqui, né? Por exemplo, ó, esse é que ele deu um erro, ele está falando, ó, não pôde encontrar a tabela. Ele está falando o quê? Tem uma seção é uma parte do formulário ali, para quem não sabe. Então, essa parte do formulário que tem esse campo, ele está falando, não pôde encontrar o campo em específico, esse campo status dessa tabela aqui. O que que eu posso fazer? Eu posso clicar em procurar aqui, então ele vai voltar da origem do meu update set que foi criado e me mostrar lá na outra instância esse registro que está faltando. E aí eu posso gerar um novo update set e trazer para cá. O que que eu posso falar também? Eu posso falar que esse campo que está aqui, ó, ignora que isso aqui vai vir em outro update set. Então eu aceito essa mudança porque eu sei que alguém vai fazer um novo update set que está faltando, que era um outro desenvolvedor que ele vai colocar posterior a esse. Então eu posso aceitar ou eu posso falar, isso aqui está errado, ignora esse mudança de formulário e não aplique esse em específico. Então você tem algumas opções aí, aceitar, ignorar, procurar, criar um novo update set. São várias opções que nós temos para tratar isso e saber como vamos tratar, como vamos solucionar esse caso em específico. É do dia a dia, tá, pessoal? Aí eu não trouxe a imagem aqui, mas uma coisa que acontece quando é um código é a comparação, né? Então, tem aqui vai ter um item a mais, vai estar escrito compare. E aí ele vai mostrar qual que é a diferença do update que você tem hoje na sua instância para o que está vindo nesse update set. Aí está falando, por exemplo, que essa é a diferença. Ó, esse escrito que está aqui não existia e é isso que vai vir para a minha nova instância. Tá? Então nós temos, como comentamos aqui, né? Nós temos o desafio de saber o que vai para um update set, ter uma precaução, por exemplo, eu comento muito, né, com o time. Nós estamos fazendo uma mudança. Aí eu estou no meio do meu update set, alguém pede para eu olhar uma história antiga. Então, se você mexer em alguma configuração no momento que você está num update set de um desenvolvimento, ele vai vir para o seu update set também. Então, você tem que ter uma certa preocupação que o que você está fazendo é o que realmente é para estar naquele update set. Ter uma preocupação com as instâncias, com o nosso ambiente. Nós precisamos ter certeza que o que está, principalmente em dev, né? O pessoal mexe muito, ter certeza que o que está em dev é uma réplica o mais próxima possível do que seja de homologação. Ter cuidado com merge, por exemplo, esse merge pode ser legal de falar, de juntar as coisas, mas existe um risco, existe uma quantidade de mudanças para a gente fazer. Então, tem que ter um certo cuidado, saber o que está fazendo, juntar os updates, pode não ser trivial. Eu recebi algumas perguntas já, por exemplo, eu estou desenvolvendo tudo ao mesmo tempo. Aí a pessoa queria dividir é, 100 update sets em dois merges. Mas como é que você faz isso? Como é que você sabe em que ordem foi criada? Ah, ele falou, não foi que não tem ordem, então não dá para juntar. Você teria que juntar ou tudo ou fazer de passo a passo e tratando falha a falha. Não tem muito uma fórmula mágica de falar assim, ó, o que nós vamos fazer. Mas se eu pegar esses 100 update sets e vamos supor que cada um tinha duas, três mudanças, eu juntar todos, isso é perfeitamente possível de fazer. E o ServiceNow vai tratar as mudanças, mesmo que foi feito os 100 update sets foi feito uma mudança no mesmo script, ele vai pegar o mais atual no momento de passar para a próxima instância. O backout, né, que é o rollback, esse backout existe um risco, você tem que ir lá e analisar depois de fazer o backout que o que você pediu para voltar realmente voltou, realmente está na versão que você se espera. E os nomes, né? A gente trata nome. Então, quando a gente trata nome do update set, assim, o ServiceNow deixa você duplicar um nome, mas não é legal você duplicar um nome. Então, é legal você colocar a versão, eu fiz uma história, desenvolvi uma história. Aquilo não deu certo, não foi bem o que queria, ou eu quero uma melhoria.
na próxima transição, no meu próximo update 7 dessa melhoria, dessa tratativa do possível defeito, eu coloco uma nova versão. Então, se eu colocar sempre acrescentar uma nova versão, mesmo que seja V1, V2, V3, eu vou ter uma ordem e vou saber o que é. O clone, né, um certo cuidado. O clone sempre é realizado, né? Uma curiosidade pequena sobre o clone, ele é sempre realizado a partir do último backup que foi realizado na instância, não naquele momento que você está fazendo o clone. Isso é bastante sensível. Então, só para ficar claro aqui, o momento que eu faço o clone não é um raio-x daquele momento que eu tenho. Então, você tem que salvar os seus update sets, fazer aquele export ali que nós falamos, quando for realizado um clone para você salvar e depois voltar para o meu update set. A nomenclatura foi isso que eu comentei aqui. É, decidir ali, por exemplo, se eu tenho vários terceiros trabalhando, várias empresas, coloco o nome da empresa, coloco, por mais que dê para ver o nome do desenvolvedor, já vi empresas que colocam as iniciais do nome do desenvolvedor. Tem que ser criado um padrão aí para saber o que é, o que se trata o update set, tem uma certa organização nessa nomenclatura. Então, esses são o que nós temos ali dentro de update set. Nós temos local update set, nós temos um update set do desenvolvedor, nós temos mudanças realizadas, nós temos o update certs que nós falamos, nós temos esses erros que podem acontecer. Esses são os nossos desafios que nós temos aí em cima dos update sets. E se tiver alguma dúvida aí, pode procurar. Tem muita coisa falando aí na comunidade, dá para buscar isso. Então, como melhores práticas ali dentro do ServiceNow, né? A quantidade de atualizações eu não me recordo ao certo, mas a ServiceNow fala algo, sei lá, 1.000, 10.000 alterações em cada update set, não me lembro qual é o número, tá, pessoal? Exato, mas existe um número que, se você passar desse número, é difícil tratar. Até mudanças, por exemplo, que eu não comentei ainda, quando eu faço uma mudança, por exemplo, num campo, numa tabela, se essa tabela tem milhões de registros, vai demorar bastante para fazer essa mudança, para aplicar esse update set em produção. Então, uma melhor prática, que talvez seja, não tem descrito, ninguém fala, seria dividir uma mudança de uma tabela em um update set separado, porque você sabe que esse update set em específico vai demorar mais tempo. Só para ter uma ideia, já passei mais de uma hora esperando aplicar uma mudança, foi uma mudança circunstancial em um ambiente com um número bem expressivo de registros. Então, uma mudança na tabela foi ali uma hora esperando só o ServiceNow. Na verdade, não é nem só o ServiceNow, né? O próprio banco de dados conseguir fazer essa alteração. Então, nós temos convenções de nome, que eu estava falando. Podemos ter aqui a sprint, podemos ter o número da história, podemos ter o fornecedor, de que modo nós estamos falando, por exemplo, a ITSM, a ITBM, por mais que eu tenha ali o escopo, o nome nos ajuda a perceber rapidamente, conseguimos rastrear ele num filtro possível ali, bem mais fácil. Colocar a descrição, muitas vezes a gente coloca o nome da a descrição do update set, a descrição que tem na história, né? Alguns, como eu falei, já vi colocar as iniciais e a versão que penso eu que é fundamental. De preferência, nunca apague um update set, não abandone ele, até falei ali atrás, né? Coloque ignorar ali. E ideal, assim, eu sei que algumas pessoas conhecem, mas fazer o merge manualmente não é tão trivial quanto você possa pensar. Então, se você quiser fazer o merge manual, tenha a exata certeza do que você está fazendo. E por hoje é só. É isso aí, pessoal. Agradeço. Esse foi mais um clube. Nós falamos sobre o Update 7. Muito obrigado e boa tarde.